Henrique, queria saber o que esse racha entre Carlos Bolsonaro, Carol Detone e Jorginho Melo revela sobre a atual capacidade de articulação política do bolsonarismo fora da liderança direta de Jair Bolsonaro. Henrique. Tardan, primeiro, a Santa Catarina virou uma espécie de Disneylândia do bolsonarismo, né? Um parque temático para onde está convergindo aí toda essa força e essa energia da direita aqui no Brasil, não é? Porque eles veem ali condições políticas de se viabilizarem com mais facilidade, obviamente, do que em outros estados. A gente tem visto o Carlos Bolsonaro, mas antes dele, o próprio Eduardo, antes de se debandar lá para os Estados Unidos, né? A Michele Bolsonaro, que tinha cotado o Paraná, mas também Santa Catarina, como uma possibilidade de se candidatar para o Senado. Enfim, há uma série de políticos que carregam o sobrenome Bolsonaro, que vem em Santa Catarina, ali uma espécie de plataforma ideal para pavimentar o seu caminho até o Senado Federal. Qual é o problema? É que só são 2 vagas em 2026, né, Tardan? Então, naturalmente, há elementos e lideranças políticas locais que têm absoluto interesse nessas 2 vagas. É o caso do Ceará, por exemplo. Aqui, por exemplo, temos a Priscila Costa, que é vereadora, foi a vereadora mais votada de Fortaleza, é do PL, entendeu? Só são 2 vagas, uma das quais já está prometida para o Alcides Fernandes, que é pai do deputado federal André Fernandes, né? Um bolsonarista raiz. Então, onde há essas figuras com uma ligação muito mais estreita com o bolsonarismo, normalmente são homens, como o André Fernandes, ou lá no estado de Santa Catarina, outras lideranças, há uma espécie de ocupação. Então, tanto lá em Santa Catarina quanto aqui no estado do Ceará, a gente vê figuras da direita, mulheres que estão tendo dificuldades de viabilizar candidaturas em chapas dominadas por homens conservadores, né? Então, interessante, está chamando a atenção. Aí, exatamente. É uma luta que esse campo tem de travar também a direita, né? Agora, tem um outro aspecto, Tardan, para além dessa questão das vagas, que é uma natureza acéfala do bolsonarismo com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Como se ele tivesse perdido a liderança. Então, sem o Bolsonaro, não há ali uma espécie de inteligência capaz de arbitrar conflitos que seriam facilmente solucionáveis ou, de alguma maneira, não criariam tanto ruído na chapa se ele estivesse mais presente. Como não há essa liderança, com uma ascendência muito grande do ponto de vista nacional, então essas guerrilhas começam a pipocar aqui e ali. A gente vê, por exemplo, a Priscila, que foi preterida pelo André Fernandes, buscou uma articulação direta com a Michele Bolsonaro, lá em Brasília, e com o Valdemar da Costa Neto, para tentar construir a sua candidatura. No caso de Santa Catarina, outro dia, o Eduardo Bolsonaro estava cobrando, por exemplo, dando carteirada para que essas 2 deputadas que são do estado de Santa Catarina respeitassem a decisão da legenda. Afinal de contas, elas se elegeram por causa da força política do então candidato Jair Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro está preso hoje. E como uma delas falou, elas têm ali no âmbito local uma fidelidade ao seu eleitorado. Se o eleitorado quer que elas disputem o Senado, obviamente que elas têm de disputar o Senado, né? Então vai ser uma querela que certamente vai levar muito desgaste para esse campo da direita no ano que vem, tá? Dessa dificuldade de costurar chapas que contemplem interesses nacionais, interesses do PL, interesses da família Bolsonaro e interesses locais.